Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de História, 15 de abril de 2021. No capítulo 1, estudamos sobre as migrações humanas, onde nós aprendemos sobre migrações e migrações, sobre os brasileiros pelo mundo, que eles vêm em busca de trabalho e abrigo, aprendemos sobre os refugiados e as migrações na história. Hoje nós iremos estudar sobre chegar ao Brasil, no capítulo 2. Vocês irão abrir o livro de vocês na página 26 para acompanhar a nossa aula. Antes da internet, era difícil saber como era a vida em outros países. E quando as pessoas migravam, algumas viajavam sem saber bem como era o país para onde estavam se mudando. Como vocês estão vendo, as pessoas viajavam para outros países, se mudavam, sem nem saber como era esse país, não é isso? Por quê? Por isso antes de ter a internet. Hoje já é possível pesquisar sobre o país no qual a pessoa quer ir, não é isso? As pessoas querem ir. Então, aqui nós temos um poema com o título Sonho Imigrante. Vocês irão realizar a leitura e em seguida responder as questões 1 e 2. Dando continuidade, o Brasil português. Dos anos 1500 a 1008, o território que hoje forma o Brasil foi colônia de Portugal. De 1808 até 1822, quando se tornou oficialmente independente, o Brasil foi a sede do Império Português, por estarem aqui instalado o rei de Portugal e toda a sua família. No período conhecido como Brasil Colônia, muitos portugueses vieram para as terras que hoje formam o território brasileiro. Eles ocuparam principalmente o litoral, ali fundando as primeiras vilas e cidades da colônia. Aos poucos foram se estabelecendo também no interior. Os portugueses trouxeram seus costumes, sua religião, sua maneira de governar e principalmente a língua que falamos. A divisão territorial em município também é herança portuguesa, assim como muitas danças, festas, instrumentos musicais, brincadeiras e formas de cultivar a terra. Veja o quanto os portugueses contribuíram com a nossa cultura, trouxeram muito da cultura deles para nós, não é isso, criançada? Então, o que é colônia, tia? Colônia, palavra usada para descrever territórios na América, na África e na Ásia que foram governados por outros povos, principalmente pelos europeus. E o que é divisão territorial? Separação da área de um país em espaços menores para facilitar a administração. O Brasil é dividido em estados e municípios. Nós temos aqui uma imagem que é a vista de São Vicente, né, de Santos e São Vicente. Vocês irão analisá-la e em seguida responder as questões. Então, dando continuidade, vamos lá. O nome que se dava aos países colonizadores era metrópole. Naquele período, Portugal era metrópole e o Brasil era sua colônia. Mas por que havia tanto interesse desses países em ter colônias? Porque tantos portugueses vinham ao Brasil? São duas perguntas. E aqui nós vamos obter as respostas. Porque era metrópole, obtinha da colônia riquezas que ela mesma não produzia. No caso do Brasil, essas riquezas foram várias. Primeiro o pau-brasil, depois o açúcar e mais tarde o ouro e muitos produtos agrícolas. Os portugueses também trabalhavam no comércio, vendendo o que era produzido na colônia e em outras atividades. Então, foram aqui respondidas as perguntas, né? Estamos respondendo o que era que eles queriam. As nossas riquezas, não é isso? O pau-brasil, o ouro, dentre outras coisas. Quando os portugueses colonizaram as terras que hoje formam o Brasil, eles impuseram aspectos de sua cultura a outros grupos, aos indígenas que já habitavam essas terras e aos africanos negros que foram escravizados e trazidos para a América. Desses grupos, os portugueses também receberam muitas influências. Então, criançada, agora que vocês leram, vocês também irão responder as questões dessa página, ok? Agora vamos ver mais sobre
chegaram ao Brasil. Portugueses no Brasil. Portugueses no Brasil independente. Os portugueses continuaram vindo para cá, mesmo depois de o Brasil ter se tornado independente de Portugal. Aqui eles encontravam muitos conterrâneos, não tinham dificuldade com o idioma e tinham maiores chances de conseguir emprego e garantir um bom futuro. Entre 1880 e 1967, mais de 1,5 milhão de portugueses emigraram para o Brasil para trabalhar, principalmente em estabelecimentos comerciais, fábricas e em outras atividades urbanas. Vejam só, portugueses no Brasil independente. Quando o Brasil se tornou independente, mesmo assim eles continuaram vindo para o Brasil, não é isso? Vamos ver aqui as imagens. Torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, no estado de São Paulo. Januário, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. O clube foi fundado em 1898 por imigrantes portugueses e seus descendentes. Outra imagem, imigrantes em Lisboa, capital de Portugal, por volta de 1900, aguardando o momento de embarcar. Então, crianças, vamos lá. Em quase todo o Brasil encontramos marcas da cultura portuguesa. Veja nessas imagens alguns exemplos de como essas marcas aparecem nas edificações, na culinária e nas festas. Como nós já estudamos desde ali do início do capítulo, os portugueses trouxeram sua cultura, não foi isso, para o nosso país. Então, e eles deixaram marcas, e essas marcas podem ser percebidas aqui, ó, na culinária, e nas festas, e também nas edificações, que são construções. Nós temos aqui um exemplo da Igreja de São Francisco, em João Pessoa, no estado da Paraíba. Em 2016, os portugueses trouxeram o catolicismo para o Brasil. Ainda hoje, a maior parte da população brasileira é católica. Eles trouxeram o catolicismo para o nosso país. Aqui nós temos a imagem de uma cavalhada em festa de São Benedito na cidade de Poconé, no estado de Mato Grosso, em 2016. Essa festa representa a luta entre cristãos e muçulmanos em Portugal, ocorrida há muitos séculos. Então aqui vocês viram um pouco da cultura que eles trouxeram, não é isso, criançada? Das marcas culturais dos portugueses que nós temos aqui no nosso país. Então, o que vocês irão fazer agora? Vocês vão reler tudo isso que vocês acompanharam comigo e em seguida realizar todas as questões que estão nessas páginas, para depois enviar a foto para o nosso grupo. Um excelente dia, fiquem com Deus.